dia, eleitos, graça e paz. Hoje quero compartilhar sobre o tema o culto racional. O texto encontra-se no livro de Atos, no capítulo 8, a partir do verso 27. E nos diz assim a palavra do Senhor. Eis que o etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado-se no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. E na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever esta geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Ele fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, o que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Aleluias! Amados, de fato precisamos adorar a Deus com entendimento, com racionalidade. Muitas pessoas não têm dado a devida importância ao lugar da razão no culto ao Senhor. Não faltam aqueles que dizem que a razão não tem lugar na adoração e na exaltação do nome de Jesus. Como consequência, vemos cultos onde há emoções à flor da pele, mas pouco entendimento do que se está fazendo. Os cristãos que não fazem uso da razão em sua vida não têm condições de julgar nada do que lhes é proposto. E é por isso que, dia após dia, a ênfase dada às experiências tem aumentado e a leitura da palavra de Deus tem diminuído. Parece para mim, exatamente pelo menos, que muitas pessoas, ao irem à igreja, não usam a razão para a compreensão das coisas. A razão talvez seja usada no dia a dia, no trabalho, na escola, na faculdade, mas na igreja é só sentimentalismo, é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu espero encontrar algo diferente. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, temos uma surpreendente exortação de Paulo à igreja de Roma, um texto tão conhecido, Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O apóstolo não está dizendo que a emoção não tem lugar no culto. A emoção faz parte do culto, mas deve estar sujeita à razão. Nós entendemos racionalmente o que Deus fez e faz por nós e, consequentemente, nos emocionamos. É preciso colocar os sentimentos no lugar correto. Um bom exemplo disso está na história de Filipe e do eunuco que acabamos de ler. Nessa passagem, a pergunta que o diácono fez não foi se o eunuco tinha sentido algo diferente ao ler a Escritura, se ele se arrepiou, se ele se emocionou, mas se ele tinha compreendido, após ele entender e confessar a sua fé e ser batizado, o resultado foi alegria. É isso que diz o verso 39 de Atos capítulo 8. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo, alegria, aleluia. O Espírito Santo agora habitava no coração dele, ele compreendera as Escrituras. A alegria que também foi marcante quando os samaritanos entenderam e creram na mensagem do Evangelho, quando Filipe começara a pregar em Jerusalém e em Samaria, como mostra bem Atos capítulo 8, verso 8.
Se alguém entende corretamente o Evangelho, a mensagem sobre o Deus que enviou o seu único Filho santo e sem pecado para tomar sobre si os pecados do homem, morrer por ele e ressuscitar para sua justificação, e não se emociona, há algo errado com essa pessoa. Contudo, emocionar-se sem entender é um erro e muitos querem levar as pessoas à fé apelando às suas emoções. As apelações com fundo musical, com luz baixa, com subterfúgios, que tem por fim levar o homem a uma decisão emotiva, a ponto de muitos dizerem que o culto foi uma bênção, apesar de não lembrarem o que foi pregado. Se o Espírito Santo não convencer o pecador pela exposição das Escrituras, nada mais o convencerá. A razão precede a emoção. E uma alteração desta ordem só trará prejuízos. Deus requer de nós a busca de uma vida piedosa, mas também uma busca racional das verdades reveladas em sua palavra. Pois se não fosse assim, não nos teria dotado de capacidade de raciocinar e julgar todas as coisas. Irmãos, o uso da razão na vida cristã só tem a nos tornar crentes melhores, pois entenderemos a palavra e nos emocionaremos com ela e agiremos conforme o que ela nos prescreve. Isso nos levará a ser mais santos, mais amorosos, ter mais fé e mais disposição a pregar o Evangelho, pois teremos através do Espírito Santo um conhecimento firme da doutrina de Cristo. Aleluias! Então Paulo diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo, santo, que é o vosso culto racional. A Ele, pois, a glória pelos séculos dos séculos. Amém e amém.